em Apocalipse capítulo 1, verso 11, quando ele diz assim: o que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui nesse painel que os irmãos estão vendo, é uma tentativa de colocar aqui os períodos proféticos das igrejas das 7 cartas. Apocalipse capítulo 2 até ao capítulo 3, verso 22. Quando fala das cartas que o Senhor Jesus envia à igreja de Éfeso, e a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Cada uma delas está nesses versículos aqui, Apocalipse 2, 1 a 7, 2, 8 a 11, assim por diante. Essas igrejas, elas realmente existiram naquela região onde está hoje a Turquia, que era chamada de Ásia Menor. Elas tinham esses nomes, elas ficavam exatamente na costa da Ásia Menor, de frente para a ilha onde estava João exilado, que era a ilha de Patmos, no Mar Egeu. E, na verdade, essas cartas, elas são escritas também para a igreja, para mostrar 7 períodos proféticos da vida da igreja. Nós vamos ver o período profético do tempo de Éfeso, a igreja iniciante, a igreja dos apóstolos, assim, dos primeiros dias, o período profético de Esmirna, o período profético de Pérgamo e assim por diante. Paralelamente, nós estamos vendo aqui, só um detalhe, não eram só essas igrejas que existiam. Existia a igreja em Jerusalém, existia a igreja em Antioquia, existia a igreja de Tessalônica e de Filipos, várias igrejas já existiam quando se faz referência a essas cartas aqui. Mas os nomes aqui, essa sequência, são para mostrar que o Senhor tinha um plano de escrever para a sua igreja de uma forma profética, mostrando períodos proféticos que a sua igreja iria passar, e isso se estenderia até os nossos dias de hoje. Paralelamente, o Senhor colocou também, está aqui no nosso quadro, as parábolas de Mateus capítulo 13, as 7 parábolas que o Senhor Jesus profere, e cada uma dessas parábolas relacionada ao período profético de cada igreja. Por exemplo, a parábola do semeador estava relacionada à igreja de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso foi a igreja da semeadura. A parábola do trigo e do joio relacionada à Esmirna, do grão de mostarda a Pérgamo, do fermento a Tiatira, do tesouro escondido a Sardes, da pérola de grande valor à igreja de Filadélfia. E a parábola da rede relacionada à igreja de Laodiceia, que são igrejas dos últimos dias, essas duas igrejas. Isso o Senhor Jesus contou essas parábolas para mostrar que durante o período profético dessas igrejas, elas iriam enfrentar, por um lado, elas iriam ter uma obra, um traçado, um projeto de vida na sua história. Mas, paralelamente, elas iriam enfrentar algumas adversidades. O que seria uma obra paralela que iria caminhar junto com a igreja para tentar impedir a caminhada dela. É por isso que nós pegamos, por exemplo, a parábola da semeadura, ou do semeador, nós vamos ver, por um lado, a terra boa, mas por outro lado, a terra com espinhos, a terra com pedregais, a terra dura, seria a oposição que se levantaria contra a igreja no período de Éfeso. Depois em Esmirna, nós teríamos por um lado o trigo, mas também teríamos o joio. O joio iria estar junto com o trigo, como uma oposição ao trigo, e a igreja iria enfrentar esse tipo de situação. Da mesma maneira, as demais parábolas, nós pegamos a do grão de mostarda. O grão de mostarda, ele como um grão, ele é uma concentração, né? É a fé concentrada. Mas quando esse grão de mostarda, ele é lançado no campo, né? E se torna uma grande árvore, e germina, e nela vem os pássaros que aninham, e vem também os interesses. Então, a fé, quando ela é exposta, a tendência dela é entrar para o lado da razão, e o resultado é isso se tornar uma obra paralela para destruir o poder de vida concentrado na semente.
E assim por diante, o fermento, as 3 medidas de farinha por um lado, mas o fermento vem e leveda a massa. O tesouro escondido, nós vamos ver o tesouro escondido por um lado e o campo do interesse do homem, que é o campo racional, do outro lado. Vamos ver a pérola de grande valor por um lado, a obra do Senhor, mas uma obra paralela mostrando que existirão pérolas sem valor, né? A pérola de grande valor era uma só salvação, um só Salvador. Mas a igreja iria arranjar outros salvadores, ou seja, outros meios para através deles o homem se salvar. Depois, mais tarde, por último, a rede. Se de um lado a rede traz peixe bom, por outro lado ela traz também peixe ruim. Então tem o peixe bom, mas tem o peixe ruim. Então isso iria acompanhar a vida da igreja desde o princípio dela. Mas também, como os irmãos estão vendo aqui, entre os quadrinhos de cima e os quadrinhos de baixo, uns quadrinhos no meio, com as palavras aqui, essas palavras estão relacionadas a um fortalecimento que o Senhor iria dar à sua igreja, para que em cada período da igreja, quando ela enfrentasse a adversidade de uma obra paralela, ela teria também uma operação do Espírito Santo de Deus para dar a ela condições de combater isso. Então, no início ela teria, aqui seriam os 7 Espíritos, né? O Espírito do Senhor, a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor. E em todos esses períodos, o Espírito Santo iria agir com essa característica para dar à igreja condições de ela combater a obra paralela que caminharia lado a lado com o projeto de Deus na vida da igreja. Então, diante desse esboço, dessa introdução, nós vamos ver aqui a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso, a primeira carta. A palavra Éfeso significa aceitável. Como é que surgiu a igreja? Os irmãos vão retroceder agora um pouco no seminário e vão se lembrar, quando estudaram o primeiro período, os irmãos estudaram o livro de Daniel. E no livro de Daniel, os irmãos tomaram conhecimento daqueles períodos chamados de governos gentílicos. Os governos das gentes, o período babilônico, o medo-persa, o greco-macedônico, o período romano. Então, no período romano, ou seja, no Império Romano, é que a igreja surgiu. Foi ali que a igreja surgiu. A igreja surgiu, mais especificamente, no Pentecostes, lá em Jerusalém, no ano 33. Isso os irmãos estudaram também na aula de batismo com o Espírito Santo, já desde o principiante. Não deve ter esquecido disso. Então, ali foi o início da igreja. Éfeso é essa igreja. A igreja iniciante, a igreja dos apóstolos, a igreja dos cristãos primitivos. Ali, a doutrina foi estabelecida. E a característica principal do trabalho da igreja ali era exatamente semeadura. Por isso, a parábola do semeador é a primeira parábola de Mateus capítulo 13. Era o trabalho da igreja de semear a palavra, né? Era o trabalho da pescar as almas, né? Ali estava se cumprindo exatamente aquele primeiro trabalho da igreja, porque o Senhor Jesus disse isso para a igreja: vocês vão ser testemunhas minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ali começou o trabalho da igreja. Esse trabalho da igreja teve por um lado algumas facilitações, mas teve por outro lado algumas dificuldades. Que facilitações esse trabalho teve? A igreja contou com um dado histórico mundial naqueles dias que facilitou muito o trabalho da igreja. Esse dado histórico, esse aspecto histórico, foi uma contribuição de alguns povos, como por exemplo os gregos. Os gregos, com a cultura deles, isso facilitou em parte o trabalho da igreja, porque os gregos eram pessoas que já se preparavam a humanidade para questionar alguns aspectos da existência do homem, né? Alguns aspectos da existência do homem. A verdade, a razão, a autossuficiência do homem. Então criaram-se várias correntes filosóficas no meio dos gregos e isso de alguma maneira veio a facilitar o trabalho da igreja. Para se ter uma ideia, a igreja primitiva, quando começou, o Velho Testamento do hebraico já existia no grego. E o grego era um idioma naquela época, como hoje temos o inglês, onde quase todo mundo no mundo se falava o grego. Isso facilitou muito o trabalho da igreja. Os romanos com as vias de comunicação, as rotas marítimas traçadas, as próprias leis em termos de direitos, né? Direitos, cidadania, essas coisas, isso facilitou muito. Isso tirou Paulo de algumas situações desconcertáveis
como nos relata o livro dos Atos dos Apóstolos. O terceiro povo foram os judeus, porque os judeus, a facilitação deles, por um lado, foi pelo fato de que eles apregoavam já a existência de um Deus só, uma concepção de um só Deus, diante dos demais povos que tinham a concepção de vários deuses. Os judeus eram os únicos povos, era o único povo monoteísta que existia. Os outros povos eram povos politeístas. Além de outros aspectos, de ideal de vida moral, de aguardo do Messias como Salvador, isso facilitou, sem dúvida, a divulgação do Evangelho. Haja vista que os primeiros evangelistas da igreja eram exatamente judeus convertidos ao cristianismo. Então isso facilitou muito. Agora, o que a igreja enfrentou de ruim? Ela enfrentou um mundo altamente pagão. O paganismo, todas as vezes que se abria uma igreja num lugar, a maior dificuldade que os irmãos enfrentavam era o paganismo. Lá em Éfeso, por exemplo, em Corinto, Paulo precisou escrever 2 cartas longas aos Coríntios para poder estabelecer a doutrina ali, porque era uma cidade altamente pagã. E também um mundo que vivia debaixo de uma verdadeira chaga social em termos de escravidão. Dentro do Império Romano, para cada 3 cidadãos que existiam, um era escravo. Então, 1/3 da população mundial era composta de escravos. O resto era um pouquinho de gente no grau mais elevado e eram praticamente duas sociedades, pobres de um lado e ricos do outro. E além de alguns aspectos de perseguição que a igreja enfrentou, isso foi a obra paralela que caminhou junto com a igreja primitiva. Então isso foi a igreja que iniciou. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto desse quadro. Eu não sei se tem aqui aquele quadro de Cantares de Salomão, aquele que se usa na aula de Cantares de Salomão. Você me mostrou ontem, vê se é possível trazer aquele quadro aqui. É quase igual a esse aqui, mas ele traz uma informação que eu gostaria de passar para os irmãos aqui, que certamente devem ter visto na aula de Cantares, quando estudaram o primeiro e segundo período de Cantares. Se for possível trazer, tá. Esse quadro aqui mostra, foi usado na aula de Cantares. Ele mostra que a igreja no início dela, deixa eu usar esse outro aqui que é mais fácil. A igreja no início dela, ela essencialmente profética. E depois ela passa para um período em que ela se torna uma igreja meramente histórica. É o período aqui de Pérgamo ou de Tiatira. Em Tiatira, além de histórica, a igreja se torna uma igreja política, é a igreja da Idade Média. Depois, em Sardes, no tempo da Reforma Protestante do século XVI, a igreja volta novamente a ser uma igreja histórica e retoma o rumo profético. Ela se torna novamente profética para chegar em Filadélfia e Laodiceia, que são as igrejas dos últimos dias, já uma igreja essencialmente profética. O próprio profeta Oséias tinha profetizado sobre isso. E a igreja teria essas fases distintas. O profeta Oséias fala que no início haveriam as chuvas normais, mas no final do dia viriam as chuvas temporãs, as chuvas serodia. Então, esse período aqui é o período que nós estamos vivendo. Então, a história da igreja se desenrolou mais ou menos assim. Ela começa profética, entra para um período histórico e político, retoma a condição de profética e agora, nos últimos dias, ela está se preparando para o seu arrebatamento. Era esse quadro que rapidamente eu queria mostrar para os irmãos. Pode voltar para o outro. Nós entramos agora no segundo período da igreja, que é Esmirna. Por que Esmirna? Esmirna, o próprio nome explica a existência da igreja. O nome Esmirna está ligado à palavra mirra, que é uma planta que quanto mais pisada, mais exala perfume. Isso foi a característica da igreja de Esmirna, a igreja que sofreu, a igreja que foi esmagada, a igreja que foi perseguida. Então esse período ele foi marcado por grandes perseguições contra a igreja. Foi um período que, se em Éfeso a doutrina foi estabelecida, em Esmirna a doutrina foi vivida. E de que maneira a doutrina foi vivida em Esmirna? A doutrina foi vivida em Esmirna com os irmãos que morriam. Quanto mais morriam cristãos, mais cristãos surgiam. E os cristãos cresceram muito em Esmirna, apesar das perseguições. Em Esmirna, a igreja se define. A igreja mostra quem ela realmente é. Quando nós estudamos Cantares, no capítulo 1 e 2, acho que no segundo período, os irmãos por certo viram isso detalhadamente dentro do livro de Cantares, a situação de Esmirna. Esse período foi marcado por uma igreja que a característica dela era tribulação, pobreza e morte.
Uma igreja que enfrentou arenas, uma igreja que enfrentou cruzes, uma igreja que enfrentou fogueiras. Mas uma igreja que o Senhor Jesus a contemplava e dizia para ela que essa era a mais formosa entre as mulheres, né? Porque a maior formosura do crente é quando ele está morto, ou seja, morto para o mundo e renascido para o Senhor. É essa hora que o Senhor contempla a sua igreja na sua maior beleza diante do Senhor. Então esse foi o período de Esmirna. Historicamente, esse período foi marcado pelas perseguições que duraram anos, um período assim de cerca de 200 anos. Jesus tinha escrito isso para Esmirna. Ele disse que iria permitir que Esmirna passasse por 10 dias de perseguição. Ou seja, foram 10 ondas de perseguições ao longo de um período de 200 anos, que foi cerca de 74 em Nero e vai terminar em Diocleciano, já lá para 311 da nossa era. Os motivos das perseguições eram sempre os mesmos. Eles não cultuavam o imperador porque diziam que Jesus era o Senhor. E não adoravam os deuses pagãos. Essa época, esse período foi chamado na história da igreja de a Era dos Mártires, né? Os mártires que começam desde Estevão, que Atos dos Apóstolos relata, e vai até Antipas, que é um personagem citado na carta que o Senhor Jesus escreve, né? Já a Pérgamo. Jesus escreve que Antipas foi a fiel testemunha do Senhor Jesus. Nós não iríamos naturalmente citar aqui, mas há vários casos de martírios naquele período que são verdadeiros, são notáveis para a vida da igreja. Mas embora a igreja tenha sido perseguida de tal maneira, porque era o tempo de Esmirna, a mirra estava exalando o seu perfume, a igreja não diminuiu ali. Não, pelo contrário, a igreja cresceu. A igreja cresceu de tal maneira que há registros de que nesse período em Roma existia a igreja tinha naqueles dias assim, em vida, cerca de 3.200.000 cristãos em Roma. Basta ler alguns livros históricos a respeito disso para se ter essas informações. Fizeram uma medida do número de sepulturas existentes nas catacumbas de Roma, que hoje estão descobertas 67 catacumbas, e chegaram a uma medida em metros quadrados dessas catacumbas que dava o dobro do tamanho da cidade de Roma antiga. Tal era o número de cristãos existentes em Roma naqueles dias. Então, realmente, por mais que morressem cristãos, os cristãos não diminuíam. Foi o que levou, então, o Império Romano a fazer aquilo que vai caracterizar agora o próximo período da história da igreja, que é o período de Pérgamo. O que é Pérgamo? Pérgamo é uma palavra formada de um prefixo per com uma palavra, um substantivo, gamos. Gamos significa casamento, per pleno, ou seja, casamento pleno. Mas nós entendemos também essa expressão como um casamento que foi perverso, ou seja, um casamento pervertido. Por que pervertido? Porque o Império Romano, vendo que não conseguia destruir os cristãos, atacando os cristãos, então ele fez o seguinte: vamos nos unir a eles. E através dessa união aos cristãos, isso enfraqueceu o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos. Quem lê a carta a Pérgamo vai ver isso detalhadamente, né? Ali no capítulo 2 do Apocalipse, os detalhes disso. O Senhor falando para uma igreja que vai começar agora a se desestruturar na sua vida espiritual, porque ela vai se associar ao Estado. Então esse foi o casamento. A igreja se tornou religião oficial do Estado. Não foi uma bondade de um imperador chamado Constantino que fez isso, não. Isso foi por medo. O Império Romano teve medo dos cristãos. Por que eu digo medo? A história deixa isso muito claro. Porque era muito comum no tempo do Império Romano, quando uma rebelião localizada se levantava numa região, quer seja na Grécia, quer seja na Palestina, no Egito, o Império Romano tinha suas legiões já apropriadas para poder debelar aquela rebelião. Mas uma rebelião de cristãos era temente para o Império Romano, porque os cristãos existiam no mundo inteiro. Então, se os cristãos se rebelassem mesmo contra o Império, eles não sabiam o que fazer. Então, uma obra paralela do adversário nesse período foi essa: vamos nos unir a eles para enfraquecê-los. Então, a partir daquele período, o imperador parou de perseguir, o império parou de perseguir os cristãos e, pelo contrário, fez com que os pagãos se tornassem cristãos. Então, o pagão se tornava cristão simplesmente por um decreto. Era um slogan que foi criado na época e dizia o seguinte: o cristão se faz pelo batismo. Batizou é cristão. Não precisa de vida espiritual, não precisa mais nada. E o resultado disso foi que nesse período de Pérgamo, que é um período de transição,
começou a penetrar na vida da igreja algumas inovações heréticas. A heresia, que é a mentira, doutrina mentirosa, né? Isso é que é heresia. Isso começou a entrar na vida da igreja. E aí, uma série de tipos de doutrinas idólatras, adoração a mártires, essas festinhas de São João, de São Pedro, de Santo Antônio, essas festinhas começaram naquele período ali. Quem lê a carta a Pérgamo vai ver isso, né? Aquele que for fiel, eu darei o maná escondido. Por que o maná escondido? Porque os cristãos ali se enfraqueceram tanto que quando o Império dava aqueles longos feriados para aquelas festas pagãs, onde as pessoas passavam uma semana, duas, só comendo, bebendo e farreando, os cristãos, para não deixar o cristão cair, né, os religiosos, para não deixar o cristão cair naquelas festas pagãs, faziam o seguinte: criavam algumas festas dentro da igreja com os mesmos nomes. Lá eles têm o Deus tal, cá vocês têm o Santo Antônio. Aí começou a criar o Santo Antônio, São João, São Pedro, e aquelas festas, e o sistema era o mesmo, era comer comida, pé de moleque, quentão, aquelas coisas todas que os irmãos ouviram aqui várias vezes nos seminários. Então essas coisas surgiram naquele período ali. E existe até os nossos dias de hoje, né? Então, para quem quiser, né? Para quem quiser. Foi o período, então, de Pérgamo, esse casamento pervertido que uniu a igreja ao Estado e enfraqueceu as bases da igreja. Aí sim, aí o número de fiéis realmente diminuiu. Não acabou. Por que não acabou? Porque Jesus tinha prometido isso à igreja. Ele disse o seguinte, que nesse período seria ruim para a igreja, mas as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, com a promessa do Senhor Jesus. Aí agora a igreja entra então num longo período, que é o período de Tiatira. É o período próximo, né? Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifícios contínuos. Por que sacrifícios contínuos? Porque foi um período da igreja em que ela começou a se basear em doutrinas do Velho Testamento de sacrifícios contínuos. As penitências, os purgatórios, as missas, as indulgências, a água benta, as doutrinas heréticas que entraram na igreja, a igreja foi se fortalecendo nessas doutrinas heréticas. Nesse período aqui, a tentativa da igreja, a igreja chamada medieval, foi um período que começou por volta de 590 da nossa era, e se estendeu até 1517, portanto, quase 1000 anos. Era a intenção do adversário usar a igreja, no caso aqui uma igreja infiel, para transformar o mundo aqui num milênio aqui na Terra. Era um projeto racional, era um projeto paralelo que o adversário usa a igreja infiel para poder, era exatamente essa parábola aqui, né? Do fermento, as 3 medidas de farinha, mas ela veio e colocou o fermento e levedou a massa. Então transformou aquilo que era tão puro, né? 3 ali a Trindade, numa coisa que apenas de aparência. A igreja passou a ser dominadora nesse período. Ela começou a impor, né? Isso historicamente aconteceu de uma forma assim, muito sutil, porque lá pelo o quinto século, aliás, o sexto século, quando o Império Romano cai, os bárbaros que invadiram Roma não tinham, assim, hegemonia de governo universal. Então, o resultado é que a igreja, então, tomou as contas do Império. Era um bispo de Roma, era um bispo em Cartago, era um bispo em Constantinopla, era um bispo em Alexandria, mas o bispo de Roma tinha mais poderes. E o resultado é que, com o tempo, esse poderio do bispo de Roma o transformou num personagem que ficou conhecido na história com o nome de Papa. A palavra Papa significa pai de todos. Então ali, em Gregório I, surgiu em 590 o primeiro Papa, e a partir dali a igreja assumiu um poderio de governo universal. Ela quis transformar o mundo aqui num milênio, aqui nessa terra, um governo em que ela fosse a rainha desse governo, né, desse reino. E com isso, a igreja começou a criar um sistema, que foi o sistema que a história chama de feudalismo. O que era o feudalismo? Eram regiões, né, determinadas castas, famílias que se fortaleciam e criavam seus feudos, e o objetivo desses feudos era exatamente serem leais a esse governo central de Roma,
e fortalecendo esses feudos através dos filhos que se tornavam padres, as filhas que se tornavam freiras, e foram existindo assim, inclusive, grandes feudos. Os feudos, por exemplo, dos germanos, que veio mais tarde se tornar na Alemanha, o feudo dos francos, o feudo dos anglos, que veio a se tornar em países que mais tarde tomaram esses nomes, né? Desculpa, os irmãos, que eu estou falando muito de história aqui, eu estou preocupado de alguém dormir, porque história é um negócio que faz dormir, é mais de manhã cedo a luz assim meio apagada aqui na frente, né? E é perigoso, né? Nós estamos falando sobre isso. Pode os irmãos pegar, por exemplo, na história, quando se pega aqueles quadros, aquelas telas de pintores da Idade Média, vão sempre ver ao lado de um poder político, ou seja, de um rei, vão ver ali um padre, um frei, uma freira, alguém representante da igreja naquele período ali. Então esse foi o período de Tiatira, um período de Tiatira. Foi um período também em que a igreja agiu de forma muito sutil. Ela tinha suas universidades, seus ensinos, os ensinos fossilizados ao sistema da igreja, né? Porque a igreja partiu do princípio seguinte, que a cultura, o povo não podia ter acesso à cultura. Quanto mais ignorante o povo, mais fácil ser dominado. Aliás, isso é um princípio que ainda é adotado dentro da igreja católica romana. Basta haja vista aos nossos interiores aí do país, que há um interesse em manter o povo na ignorância, em termos de cultura, para poder se tornar mais fácil o domínio das pessoas. Isso sempre caracterizou essa igreja desde os tempos mais remotos da sua história. E ela tinha nas suas universidades o seguinte: as Bíblias eram fechadas para o povo, mas eram abertas para os mestres, que naturalmente ensinavam o ensino bíblico dentro dos interesses da igreja. Só que nesse período a igreja se bateu com algumas exigências da própria cultura. Quando ela, por exemplo, começou a bater de frente com a pesquisa científica. Começou a existir já aqueles homens que começaram a descobrir algumas coisas no universo, né? Principalmente Galileu Galilei, Copérnico. Quando Galileu Galilei afirmou que a Terra não era o centro do sistema planetário, a igreja achou que isso feriria os princípios de ensino da igreja. E o resultado é que ela fez Galileu se retratar, e ele teve que se retratar, senão ele ia morrer. Mas depois, particularmente com os amigos mais íntimos, ele andou dizendo que não era bem aquilo, não. Ele afirmou para não morrer, mas ele continuou afirmando, né, o heliocentrismo, né, e não o geocentrismo, né, como a igreja acreditava. Mas essa batida de frente da igreja contra a ciência é que trouxe exatamente o desmoronamento da igreja. Porque se por um lado, em Tiatira, a igreja tentava fossilizar, inclusive a cultura, dentro dos moldes da igreja, não só a Bíblia, mas também a cultura, o tempo foi passando e as pessoas começaram a se despertar para um verdadeiro fenômeno na história, que ficou sendo chamado naquela época de renascentismo. É o renascentismo. Desculpa, eu não sou professor de história. Gosto muito de história, mas não sou professor de história. Então, alguma coisa aqui, talvez, eu não possa me expressar bem, os irmãos não reparem isso se tiver algum professor de história aqui. Aí depois me ensina. Esse período da renascença, ou renascentismo, né? Ainda mais os estudantes que estão se preparando para vestibular, eles sabem isso de cor e salteado. Se eu te falar alguma coisa errada aí, pode me corrigir, que eu fico tranquilo. Isso despertou o mundo para a ciência, para as artes, para a literatura. E a igreja tentando tirar isso da sociedade, do mundo de uma maneira geral. Paralelamente a isso, existiam dentro da igreja determinados mestres que, por eles terem tido acesso à própria Bíblia, eles começavam a ensinar uma coisa por força do poder central da igreja. Mas, por outro lado, eles próprios começaram a se convencer do contrário. E existiram vários deles, né? Pedro Valdo foi um deles, John Wycliffe foi um deles, o próprio Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola, que era italiano, né? E começou a ensinar isso, ou em outras palavras, os pré-reformadores, eles surgiram dentro das universidades da igreja naquele período. E esses homens foram homens que caíram no interesse dos próprios governos dos grandes feudos, que eram pesadamente tributários de Roma, e que tinham interesse financeiro de se desligar dos tributos de Roma. Mas não conseguiam, porque se o sujeito se rebelasse, o feudo dele sozinho, não enfrentava os demais. A igreja mandava os demais vir sufocar a rebelião.
Então, aproveitando esses homens que tinham um poder de convencimento na sociedade, que eram homens que ensinavam na sociedade, os mestres, os filósofos, essas pessoas assim, esses governos começaram a dar ajuda a esses homens. Na Inglaterra, por exemplo, John Wycliffe foi muito ajudado. O próprio Martinho Lutero, na Alemanha, por Henrique IV, né? E outros pré-reformadores, Pedro Valdo, na França, ele foi ajudado pelos governos. Então, esses interesses, por um lado da sociedade, né? Querendo ter acesso à cultura. Por outro lado, dos governos querendo deixar os tributos que pagavam pesadamente a Roma. Também, por outro lado, a sociedade vendo dentro do clero uma corrupção das mais terríveis dentro do clero da igreja, dos clérigos, né, da igreja. Isso foram movimentos que se levantaram para facilitar o sistema, ou seja, o período profético seguinte da igreja, que seria o período de Sardes. Então, Sardes foi exatamente esse período em que o tesouro escondido vai ser descoberto, né? É o período da reforma protestante do século XVI. Já tinha existido os pré-reformadores, né? Agora, em 1517, vai surgir exatamente o reformador, e esse reformador está relacionado a Martinho Lutero. O nome reformador é interessante, porque o objetivo deles não era de fundar uma igreja chamada Igreja Protestante, não. O objetivo deles era de reformar a igreja existente, porque ela tinha se desviado do projeto, e eles, descobrindo o projeto, queriam agora retomar a igreja para esse objetivo. Por isso eram chamados de reformadores. Eles queriam mudar as coisas dentro da igreja lá. Existiram vários deles. Mas o que vai realmente consolidar a reforma é exatamente Martinho Lutero, né? Porque o nome protestante? O nome protestante é em função de um protesto que Martinho Lutero fez, porque os 4 princípios da reforma eram o seguinte: a fé tinha que ter supremacia sobre as obras. A igreja pregava que salvação não era pela fé, era pelas obras. O crente tinha direito a um sacerdócio universal, ou seja, o crente tinha o direito de, em nome de Jesus, entrar à presença de Deus. Antes não, ele precisava de um intermediário antes de Jesus, para ele ter acesso a Jesus e ir até a Deus. É por isso que até hoje essa coisa funciona. Você tem que pedir à mãe, para a mãe dar ordem ao filho, e o filho pedir ao pai, e o pai atender. Esse tipo de coisa existia desde aquela época, isso não é novidade hoje, não é? Então, esse era o segundo aspecto. O livre exame das Escrituras. Por quê? A Escritura, a Bíblia, era trancada nos postos do convento. Só os mestres das universidades da igreja tinham acesso à Bíblia. O povo não podia ler a Bíblia. Então, o crente tem o direito de examinar a Escritura. E a supremacia da Bíblia sobre a tradição. Por quê? A Bíblia era escondida, então valia a tradição. O que se contava na tradição é que tinha valor. E isso tem até hoje, nos nossos dias de hoje, essas historinhas que se contam, né? A árvore estourou água, fez milagre. Aquele mistério, né? Que vai ser contado para o mundo inteiro, que foi revelado a 2 criancinhas, lá não sei aonde. Aquelas histórias que era a tradição, e esse pessoal acha que o pessoal de hoje ainda acredita nesse tipo de coisa. Tem muita gente que acredita, né? Talvez até aqui dentro mesmo tenha. Muita gente que acredita. Então, nesse período, Martinho Lutero protestou. Ele, além desses 4 princípios da reforma, ele arrumou mais 91, foram 95 protestos que ele afixou lá na Alemanha, na Catedral de Wittenberg, né? E Martinho Lutero ficou conhecido, então, como o reformador. É o homem que entendemos ter sido o cumprimento da parábola do tesouro escondido, né? Que um homem achou e escondeu. Esse homem, o pensamento evangélico, de uma forma geral, é que tenha sido exatamente Martinho Lutero. E foi, então, o ano da reforma, 31 de outubro de 1517. O período que nós devemos a uma obra que o Espírito Santo de Deus fez naquele período, né? Ali na Alemanha, e usando Martinho Lutero para isso. A sua base principal era: o justo viverá pela fé e não pelas obras, né? É de graça que sois salvos por meio da fé. Sofreu grandes perseguições da igreja em função disso, mas por outro lado, o Senhor enviou recursos, né? Foi o período em que ele passou apoiado por Henrique IV, né? Que era um rei da Alemanha, e ele ficou numa fortaleza. Por isso, esse período aqui, a característica da alteração do Espírito Santo foi o espírito de fortaleza. Foi lá nessa fortaleza que ele ficou, que ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão, fez vários comentários de livros da Bíblia,
e ali ele compôs um hino que nós cantamos até hoje, que é o hino Castelo Forte, onde ali ele edita as expressões proféticas da época que nós cantamos até hoje, porque entendemos que esse louvor foi uma proclamação de uma obra que o Espírito Santo de Deus fez naquele período ali. Coincidência ou não, esta obra começou no nosso meio no mês de outubro. Por isso, todo mês de outubro, nós intercedemos pela obra, porque também começou no mês de outubro a obra no nosso meio. Encerrando agora, já que o nosso final está dado, a partir agora da reforma protestante do século XVI, existiram os chamados pós-reformadores, ou seja, aqueles que repensaram o pensamento da reforma. Nós temos, por exemplo, Calvino e Zwinglio na Suíça, com o grupo chamado presbiteriano, né, ou calvinista. Tivemos também outros, né, na Inglaterra, Thomas Cranmer, John Knox na Escócia, e outros mais, Guilherme Farel, Martin Luther, várias pessoas da Escócia, da Holanda, da Inglaterra, foram homens que repensaram a reforma protestante do século XVI. Agora, se por um lado foi uma bênção a reforma para os irmãos, porque descobriram a palavra, por outro lado eles sofreram grandes perseguições. Essas grandes perseguições foi um movimento chamado na história de contra-reforma. A contra-reforma foi uma coisa que, para os irmãos terem uma ideia, ela existe até os dias de hoje, não acabou ainda. Todo lugar que você vai lá no interior, aquele interior onde diz assim que aquele lugar é católico, se abre ali uma igrejinha, a contra-reforma está ali em cima. Nós consagramos há pouco tempo uma igreja nossa, numa cidade, altamente idólatra, e naquele dia todo mundo recebeu na rua um papelzinho sobre a igreja Cristã Maranata. Quem é a igreja Cristã Maranata? É uma igreja fundada por um dentista, assim e tal, e botou o nome do dentista lá, e como dissesse só, vocês não acreditam nisso não, que isso é coisa de gente pequena, né? Mas a nossa igreja tem 2000 anos, aí aquele papelzinho nós pegamos uma cópia, naturalmente, o tempo todo de pé. Mas os irmãos veem que a contra-reforma ela continua existindo até os dias de hoje. Mas foi um movimento terrível. 900 mil pessoas morreram na Europa na contra-reforma. Mas isso, de certa maneira, facilitou. Aquela fuga de protestantes da Europa levou a Bíblia para a América. E a América do Norte foi colonizada com a Bíblia na mão em razão dessas perseguições que se levantaram contra ingleses, escoceses, irlandeses, alemães e franceses, etc., na Europa. E ali se estabeleceram as fronteiras dos países católicos e dos países protestantes, foi nesse período da contra-reforma. Isso é interessante, nós sabemos disso, para nós vermos que essas coisas às vezes nos pegam hoje. Por que isso, essa perseguição? Isso existe até o nosso dia de hoje. Agora, o Senhor prometeu uma coisa, que uma igreja nas características de Tiatira, o Senhor não permitiria mais existir. Ele diz assim para a igreja: outra carga não vos porei. Por que outra carga? Essa carga era Tiatira. Porque o Senhor Jesus estava mostrando que, quando no futuro, nos últimos tempos, se esboçasse um cenário semelhante a Tiatira, ou seja, um governo mundial aqui no mundo, o Senhor iria retirar antes da sua igreja. E nós estamos vivendo exatamente essa fase, em que um governo universal do anticristo está sendo facilitado nos nossos dias, e nós estamos exatamente na expectativa de que o Senhor Jesus cumpra essa palavra, que não permitirá que a igreja esteja debaixo de uma outra Tiatira. Antes disso, o Senhor irá arrebatar a sua igreja. É interessante esse assunto porque ele fala diretamente para nós, como igreja dos dias de hoje. Depois vem o período de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Foi nesse período de Filadélfia que a igreja começou a se expandir. O tesouro escondido foi achado, agora vem a pérola de grande valor. Então esse período foi a igreja das grandes evangelizações, as grandes missões evangelísticas, quando a igreja começou a caminhar para o mundo inteiro, né, se estabelecer no mundo inteiro. Foi o período dos grandes avivalistas. Eram homens que, quando eles chegavam numa cidade, pregavam a mensagem do evangelho, a cidade se convertia assim inteiramente, completamente. Grupos que em 2, 3 anos eram capazes de se avolumar em número de pessoas, de chegar a 14 milhões de pessoas em poucos anos de existência, como foi o caso dos metodistas na América do Norte. Então foi esse o período que caracterizou essa igreja. As evangelizações no Oriente, né? Missionários que foram para a África, foram para a Ásia, né? Evangelizaram a Birmânia, o Japão. Nós já estamos encerrando. Esse período então de Filadélfia se caracterizou por uma igreja assim.
Agora, nos últimos tempos, vem o período da última igreja, que é Laodiceia. Laodiceia é a igreja dos nossos dias. É o nome que se compõe das palavras Laos e Dicaios. Laos significa povo, Dicaios justiça, ou seja, justiça do povo ou direito do povo. Então é a igreja dos direitos do povo, é a igreja dos nossos dias. É essa a igreja que está relacionada com a parábola da rede, né? O peixe bom vai para o cesto é a obra. Mas o peixe ruim volta para a praia. Praia é areia, areia é religião. Ou se vê que está na obra, ou está na religião. Essa igreja agora, ela é o divisor dos dois projetos. É o projeto do homem que é racional, mas o projeto do Senhor que é a revelação. É a igreja do materialismo, a igreja do mornismo espiritual. Mas também nela está a igreja que ouve o conselho do Senhor, né? Aconselho-te de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. É a igreja que ouve a voz do Senhor. Se ouvires a minha voz, eu entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. Então é a igreja dos últimos dias, Laodiceia, dos nossos tempos. Então aqui está um painel rápido para os irmãos terem uma ideia de um assunto que a partir do 5º período até o 6º período, os irmãos vão entrar naturalmente com mais profundidade nesse assunto das 7 cartas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti pela bênção, Senhor, e a riqueza da Tua palavra, com a qual Tu já nos tens falado na manhã deste dia. Bendito seja o Teu nome, por aquilo que Tu ainda has de completar, Senhor, nas nossas vidas, através do Teu ensino, que será tão útil e proveitoso para a nossa caminhada na Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.